Você já sentiu que, não importa o quanto você busque, a verdade sobre Deus e a existência parece sempre escorregar por entre os dedos? Que as respostas tradicionais já não preenchem aquele vazio existencial que te assombra? Não é uma sensação nova. Estima-se que, hoje, mais de 25% da população global se declara sem filiação religiosa, buscando sentido fora das instituições consagradas. Mas e se eu te dissesse que, séculos atrás, um homem ousou desafiar tudo o que se conhecia sobre o divino, propondo uma visão tão radical e libertadora que foi excomungado por isso? Deus não é um legislador no céu, mas a própria estrutura imanente de tudo o que existe. Essa é a essência do pensamento de Baruch Spinoza, um filósofo holandês que, no século XVII, virou o mundo de cabeça para baixo. Ele não apenas redefiniu a divindade, mas nos ofereceu um caminho para uma espiritualidade baseada na razão, na aceitação e na compreensão profunda da natureza. Hoje, vamos mergulhar na mente desse pensador extraordinário para entender como sua visão de Deus, como a natureza pode revolucionar a forma como vemos o universo, a nós mesmos e nosso lugar nele. Prepare-se para questionar suas certezas, pois o que Spinoza revela pode ser a chave para superar o vazio e encontrar uma paz genuína em um mundo cada vez mais complexo. Se você está pronto para essa jornada de libertação intelectual, curta o vídeo e se inscreva no canal para desvendar os mistérios da filosofia. Porque, mesmo com tantas opções de crença e espiritualidade, uma parcela crescente da humanidade se sente desconectada, buscando algo que não encontra nas fórmulas prontas. Muitos de nós crescemos com a imagem de um Deus antropomórfico, um ser todo-poderoso, sentado em um trono celestial, julgando, abençoando e, por vezes, punindo. Mas essa imagem, para muitos, começou a falhar em responder às complexidades da vida moderna. Como um Deus bom permite tanta dor? Por que o sofrimento parece tão arbitrário? E o que fazer com a ciência, que desvenda os mistérios do universo, sem a necessidade de intervenções divinas miraculosas? Esse choque entre a fé tradicional e a razão deixou um rastro de dúvidas e, para muitos, um profundo vazio existencial. As orações parecem não ser ouvidas, as promessas de um paraíso distante perdem o sentido diante dos desafios do aqui e agora. A busca por propósito se torna uma jornada solitária, sem um mapa claro. É nesse cenário de desencanto que a voz de Baruch Spinoza ressoa com uma clareza surpreendente. Ele, em sua época, viveu um dilema semelhante a um mundo ainda dominado por dogmas religiosos, mas onde as sementes da razão e da ciência já começavam a brotar. E a resposta de Spinoza para esse vazio não foi um retorno à fé cega, mas um salto radical, em direção a uma nova forma de ver o divino, uma forma que abraça a razão e encontra o sagrado no próprio tecido da existência. Para entender a profundidade da revolução de Spinoza, precisamos conhecer o homem por trás das ideias. Baruch Spinoza, nascido em Amsterdã em 1632, era filho de uma comunidade judaica sefardita, que havia encontrado refúgio na Holanda, um país relativamente mais tolerante na época. Desde cedo, Spinoza demonstrou uma mente brilhante e uma sede insaciável por conhecimento. Ele estudou as escrituras, a filosofia medieval e os textos cabalísticos, mas também se interessou profundamente pela ciência e pela matemática, especialmente pela geometria de Euclides, uma disciplina que influenciaria profundamente sua forma de pensar. Acontece que a mente inquisitiva de Spinoza não se contentava com dogmas. Ele começou a questionar as concepções tradicionais de Deus, da revelação e da imortalidade da alma. Suas conclusões eram tão radicais para a época, que, em 1656, aos 23 anos, Spinoza foi excomungado pela comunidade judaica. Imagine a cena, uma cerimônia solene, com tochas, o som do chofar, e a leitura de uma maldição que o isolava completamente, proibindo qualquer contato com ele. Ele se tornou um herege, um pária, e viveu o resto de sua vida de forma humilde, polindo lentes para sobreviver e dedicando-se inteiramente à filosofia. Por que tanto alvoroço? Porque Spinoza não estava apenas discordando. Ele estava desmantelando as bases da fé como era compreendida. Ele não só questionava a existência de um Deus pessoal e intervencionista, mas sugeria que a Bíblia era um texto humano, sujeito à interpretação, e que os milagres eram impossíveis. Ele ousava dizer que Deus não estava fora do mundo,
mas era o próprio mundo. Essa foi a bomba que chocou não só sua comunidade, mas os pensadores da Europa inteira. A visão de Spinoza era uma ameaça direta ao poder da Igreja e às estruturas sociais baseadas na fé cega. Ele não temia a verdade, não importava o quão impopular ela fosse, e isso o transformou em um dos filósofos mais corajosos e controversos da história. Agora chegamos ao coração da filosofia de Spinoza, a ideia que o fez um herege e, ao mesmo tempo, um visionário. Deus não é uma entidade separada do mundo, um ser transcendente que criou tudo e o governa de longe. Para Spinoza, essa concepção é uma limitação da nossa própria imaginação humana. Ele propôs algo infinitamente mais grandioso, algo que ele chamou de Deus sive natura, que significa literalmente Deus, ou seja, a natureza. Imagine por um instante, e se Deus não fosse um ser com características humanas, como vontade, emoções ou planos? E se Deus fosse a própria substância infinita que constitui tudo o que existe? Para Spinoza, Deus é a totalidade do universo, a única substância que é causa de si mesma, que é eterna e infinita em seus atributos. Em outras palavras, Deus é o próprio tecido da realidade, a lei que rege o cosmos, a energia que move cada átomo, a inteligência imanente por trás de toda a existência. Pense em um oceano vasto e sem fim. Nós, as criaturas, somos como ondas nesse oceano. Não há uma onda separada do oceano, nem um oceano que exista sem suas ondas. As ondas são modos do oceano, expressões da sua infinita natureza. Da mesma forma, para Spinoza, tudo o que vemos e somos as árvores, as estrelas, nossos pensamentos, nossas emoções, são apenas modos dessa substância única e infinita, que é Deus. Isso significa que não há um Deus que intervém nos eventos, ou que nos recompensa ou pune. Não há milagres no sentido de quebrar as leis naturais, porque as leis naturais são as próprias manifestações da natureza divina. Para Spinoza, orar a um Deus pessoal pedindo algo é tão ilógico quanto pedir a um triângulo que não tenha 3 lados. É incompreensão. Essa visão de Deus sive natura não diminui o divino. Pelo contrário, o expande para o infinito. Deus não está além da natureza, mas é a própria natureza em sua totalidade, em sua ordem perfeita e necessária. É uma concepção que tira Deus dos céus distantes e o traz para a complexidade magnífica do universo que nos cerca, convidando-nos a ver o sagrado em cada folha, em cada raio de sol, na própria lógica da existência. É uma chamada para uma espiritualidade que se manifesta na compreensão, não na crença cega. A visão de Spinoza de um Deus que é a própria natureza nos leva a uma das suas conclusões mais polêmicas, a da necessidade. Se Deus é a substância infinita, e tudo o que existe são modos dessa substância, então tudo o que acontece, acontece por uma necessidade intrínseca de sua natureza. Isso implica que nem Deus tem livre-arbítrio no sentido tradicional, nem nós temos. Pensemos na natureza. Uma maçã cai da árvore por uma lei da gravidade, não porque decidiu cair. A água ferve a 100 graus Celsius por uma propriedade intrínseca, não por escolha. Para Spinoza, a ação de Deus é idêntica à operação das leis naturais. Deus não escolhe criar o mundo de uma forma ou de outra. Ele é a própria causa eficiente de tudo o que é, e essa causa opera por necessidade, não por volição. Deus não delibera, não planeja, não se arrepende. Ele simplesmente é e, ao ser, manifesta sua infinita natureza em tudo o que vemos. Agora, se isso vale para Deus, vale para nós também. Spinoza argumenta que a ideia de livre-arbítrio humano é uma ilusão, fruto da nossa ignorância sobre as verdadeiras causas de nossas ações. Acreditamos que somos livres porque estamos conscientes de nossas vontades e desejos, mas somos inconscientes das causas que nos determinam a desejar e querer. Como uma pedra lançada que, se tivesse consciência, pensaria que está se movendo por sua própria vontade. Spinoza nos vê como parte de uma cadeia de causas e efeitos. Isso não significa que somos marionetes sem poder. Pelo contrário, a verdadeira liberdade, para Spinoza, não reside em ter um livre-arbítrio ilusório, mas sim em compreender a necessidade que nos governa. Quanto mais entendemos as causas de nossos afetos, emoções e de nossas ações, mais somos capazes de agir de forma racional, e menos somos escravos das paixões e impulsos externos. É o que ele chama de liberdade intelectual.
Não podemos mudar as leis da natureza, mas podemos entender nosso lugar dentro delas, e, ao fazer isso, alcançamos uma serenidade e um poder sobre nós mesmos. É uma mudança de perspectiva, de tentar controlar o incontrolável para aceitar e compreender o que é, encontrando nossa liberdade nessa sabedoria. Se Deus é a natureza e tudo acontece por necessidade, onde entra a espiritualidade? Será que somos reduzidos a meros autômatos sem propósito? Spinoza diria exatamente o contrário. Para ele, a verdadeira devoção e a mais profunda conexão com o divino não vem da fé cega ou do medo de um Deus punitivo, mas sim do amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei. O que é isso? É a alegria suprema que surge da compreensão racional da ordem e da necessidade do universo. Quando entendemos que tudo o que existe é uma manifestação da infinita substância divina, quando percebemos a perfeição e a lógica inerente das leis da natureza, incluindo nossa própria existência, dentro delas, experimentamos uma forma de amor que transcende as paixões e os desejos egoístas. Não é um amor a um ser pessoal, mas um amor à própria realidade, à verdade, aquilo que é eterno e imutável. Spinoza nos convida a cultivar essa compreensão. Em vez de nos apegarmos a expectativas ilusórias, ou de nos desesperarmos diante do que não podemos controlar, ele nos incita a estudar a natureza, a nós mesmos e as leis que nos governam. Isso pode parecer frio e abstrato, mas imagine a sensação de um cientista ao desvendar uma complexa lei física, ou a de um matemático ao resolver um problema intrincado. É uma beleza e uma alegria profundas, que vêm da pura compreensão. Para Spinoza, a prática de uma vida espiritual não se traduz em rituais, orações peditórias ou busca por milagres, mas em viver de acordo com a razão. Isso significa buscar o conhecimento, dominar nossas paixões, não as eliminar, mas entendê-las e direcioná-las, e aceitar a necessidade das coisas. Ao fazer isso, elevamos nossa mente para contemplar a ordem eterna e infinita de Deus, natureza. É uma forma de meditação, uma imersão na realidade tal como ela é. Ao invés de buscar a felicidade em coisas externas ou passageiras, encontramos uma serenidade duradoura na própria atividade de pensar e compreender. O amor intelectual a Deus é, em essência, o ápice da sabedoria, a união da mente com o universo, resultando em uma paz que, para Spinoza, é a verdadeira bem-aventurança. Essa é uma das grandes perguntas que assombram a teologia e a filosofia. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que existe o mal e o sofrimento no mundo? Para as religiões tradicionais, isso é um dilema. Mas para Spinoza, cuja visão de Deus é radicalmente diferente, a questão do mal se desmistifica. Se Deus é a própria natureza em sua totalidade, e tudo acontece por necessidade, então o mal, como uma força oposta ao bem divino, simplesmente não existe no sentido teológico. Para Spinoza, o que chamamos de mal ou imperfeição não são falhas na criação divina, mas sim limitações da nossa própria compreensão humana. Quando um vulcão entra em erupção, devastando cidades, nós vemos isso como um mal. Mas para a natureza, Deus é apenas a manifestação necessária de suas leis geológicas. Quando alguém adoece, vemos o sofrimento. Mas isso é o corpo agindo de acordo com suas próprias leis biológicas. A dor e o sofrimento são afetos, ou seja, modificações do nosso corpo e mente, que nos indicam que algo está diminuindo nosso poder de agir, ou de existir. São indicadores de que nossa mente não está compreendendo totalmente as causas das coisas, ou que nosso corpo está sendo afetado por causas externas. O que chamamos de pecado ou erro é, para Spinoza, uma ação baseada em uma compreensão inadequada, conhecimento imperfeito da realidade, impulsionada por paixões em vez da razão. Spinoza não nega a existência da dor ou da tristeza, mas ele as enquadra dentro de uma estrutura de necessidade universal. Ao invés de culpar um Deus irado ou um demônio, somos convidados a compreender as causas naturais por trás desses eventos. Não há um propósito moral para o sofrimento imposto por uma divindade. Há apenas a operação da natureza. A libertação, portanto, não vem de suplicar a um Deus que mude a realidade, mas de aceitar a realidade como ela é e buscar aprimorar nossa compreensão. Ao entender que os eventos, por mais dolorosos que sejam, são manifestações da ordem eterna e necessária de Deus, natureza, podemos reduzir o poder que esses eventos têm de nos afligir.
É uma perspectiva que nos tira do papel de vítimas e nos coloca no papel de observadores e compreendedores das leis infinitas da existência. Então, como toda essa filosofia profunda de Spinoza se traduz em algo que podemos aplicar no nosso cotidiano? Se Deus é a natureza e tudo é necessário, isso nos convida a uma transformação radical na forma como vivemos e sentimos. A visão de Spinoza não é apenas uma teoria abstrata, é um guia prático para a paz interior e uma vida mais plena. Primeiro, a aceitação. Em vez de lutar contra o inevitável, Spinoza nos ensina a abraçar a necessidade. Isso não é passividade, mas sabedoria. Quando perdemos algo, quando enfrentamos uma dificuldade, em vez de nos revoltarmos com um "porque eu", podemos tentar entender as causas e os efeitos que levaram àquela situação. Aceitar a ordem natural das coisas nos liberta da frustração e da raiva desnecessárias. Segundo, o domínio das paixões. Spinoza via as paixões, emoções como raiva, ciúme, medo como algo que nos escraviza, nos tornando reativos aos eventos externos. Ao compreender suas causas porque sentimos o que sentimos, podemos transformá-las em afetos ativos, ou seja, emoções que surgem da nossa própria razão e compreensão. Isso significa, por exemplo, que em vez de reagir impulsivamente à raiva, podemos pausar, analisar o que a causou e escolher uma resposta mais racional. É um convite ao autoconhecimento profundo, à verdadeira inteligência emocional. Terceiro, a busca pelo conhecimento e pela razão. Para Spinoza, a verdadeira felicidade reside no aumento do nosso poder de agir e de compreender. Quanto mais conhecemos a nós mesmos e o mundo, mais livres nos tornamos das ilusões e das paixões que nos perturbam. Invista em aprender, em refletir, em buscar a verdade. Essa é a verdadeira adoração a Deus, a natureza, que se revela na inteligibilidade do universo. Em vez de buscar a felicidade em bens materiais ou no reconhecimento externo, que são sempre passageiros e podem levar ao sofrimento quando perdidos, Spinoza nos direciona para uma satisfação interna e duradoura. Ao contemplar a ordem perfeita do universo, ao viver em harmonia com a razão, e ao aceitar a necessidade das coisas, encontramos uma serenidade que nada externo pode abalar. Sua filosofia é um convite a viver uma vida ética, não por medo de punição, mas por uma compreensão amorosa da própria natureza da realidade. O legado de Baruch Spinoza é imenso e continua a ressoar, talvez mais do que nunca, em um mundo que busca sentido além dos dogmas. Sua filosofia não é um substituto para a religião no sentido tradicional, mas oferece um caminho alternativo para a espiritualidade, um caminho pavimentado pela razão, pela aceitação e por um profundo amor à verdade. Spinoza nos convida a uma redefinição radical do divino. Ele nos tira da visão de um Deus distante e temperamental, e nos coloca diante de um Deus imanente, que é a própria força vital e inteligente do universo. Essa perspectiva pode ser incrivelmente libertadora. Ela nos permite encontrar o sagrado não em templos ou rituais externos, mas na contemplação de uma folha, na complexidade de uma célula, na ordem dos astros e na própria lógica de nossos pensamentos e emoções. Em uma era de ansiedade, incerteza e polarização, a mensagem de Spinoza é um bálsamo. Ele nos ensina que a verdadeira paz não vem de controlar o incontrolável, mas de compreender a necessidade das coisas. Ao invés de nos perdermos em lamentações sobre o que deveria ser, somos incentivados a abraçar o que é e a agir de forma mais racional e eficaz, dentro dessa realidade. A visão de Spinoza é um convite a construir uma espiritualidade resiliente, que não se abala com a dúvida científica, com as falhas humanas ou com as tragédias da vida, porque essa espiritualidade não depende de crenças frágeis, mas da força inabalável da razão e do amor à realidade. O futuro da espiritualidade talvez não esteja em mais dogmas, mas em uma conexão mais profunda e consciente com o universo em que vivemos. Spinoza, o herege do século XVII, nos oferece uma bússola para essa jornada, mostrando que, ao buscar a Deus na natureza e na razão, podemos encontrar não apenas respostas, mas uma serenidade e um propósito que transcendem qualquer dogma e nos conectam à própria infinitude da existência. E assim, Baruch Spinoza, o homem que ousou ver Deus não como um monarca celestial, mas como a própria substância da realidade, nos deixou um legado que continua a desafiar e inspirar.
Ele nos mostrou que o divino não está em algum lugar lá fora, mas é a estrutura imanente de tudo o que existe, a ordem perfeita e necessária que se manifesta em cada átomo, em cada lei natural, em cada pensamento. Sua filosofia nos convida a trocar a fé cega pela compreensão racional, o medo pela aceitação da necessidade, e a busca por um propósito externo, pela alegria da contemplação intelectual. Ao invés de nos sentirmos vazios diante das limitações da fé tradicional, Spinoza nos oferece uma espiritualidade sem dogmas, onde a conexão com o sagrado se dá através do amor intelectual a Deus, a alegria suprema, que brota da nossa capacidade de entender a vastidão e a beleza do universo. Em um mundo onde muitos buscam respostas e se deparam com o vazio, a visão de Spinoza é um farol. Ela nos ensina a encontrar paz não negando a realidade, mas abraçando-a em sua totalidade, com suas belezas e suas necessidades. Qual a sua percepção sobre essa visão radical de Deus? Você já sentiu esse vazio que a fé tradicional não preenche? Como a ideia de Deus Sive Natura ressoa em você? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Curta este vídeo se ele te fez pensar, e compartilhe-o com alguém que também busca um novo caminho para a espiritualidade. E, claro, inscreva-se no canal para continuar essa jornada filosófica conosco. Até a próxima!